Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Cura do servo de um centurião. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que, em Israel, não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Comentários dos pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Depois que o Senhor ensinou seus discípulos no monte e curou o leproso na planície, foi a Cafarnaum para cumprir o mistério, pois, depois de ter limpado os judeus, foi para onde estavam os gentios. Raimo de Halbendast. Cafarnaum, que significa cidade da abundância, campo da consolação, representa a igreja que se havia de formar com os gentios. Significa a que está cheia de abundância espiritual, conforme as palavras do Salmo. Como de banha e de gordura será saciada a minha alma. E entre as aflições do mundo, consola-se com as coisas do céu, conforme as palavras do Salmo. As tuas consolações deleitam a minha alma. Daí que segue. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião. Santo Agostinho. Esse centurião era um gentio. Na Judéia já havia soldados do Império Romano. Pseudo Crisóstomo. Esse centurião é o primeiro fruto dentre os gentios, e em comparação com sua fé, a fé dos judeus é considerada infidelidade. Ainda não tinha ouvido o ensinamento de Cristo, nem visto a cura do leproso, mas, tendo ouvido contar essa cura, acreditou em mais do que ouviu, vindo a ser o mistério ou a figura que representa a futura conversão dos gentios, que não tinham lido a lei nem os profetas em relação a Cristo, nem tinham visto o próprio Cristo fazendo milagres. O centurião aproximou-se, pois, suplicando e dizendo: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Vê aqui a bondade do centurião, que tanta solicitude mostrava pela saúde de seu servo, como se não fosse sofrer nenhum prejuízo de dinheiro, mas de saúde com a sua morte. Não via diferença alguma entre o servo e o Senhor, porque, embora, segundo o mundo, a dignidade entre eles seja diferente, a natureza de ambos é a mesma. Vê também aqui a fé do centurião, que não disse: vem e cura-o, porque, estando o Senhor ali, também estava presente em todo lugar. Vê igualmente sua sabedoria, porque não disse: cura-o desde aqui,
Sabia, pois, que ele tinha poder para fazê-lo, sabedoria para compreendê-lo e caridade para ouvi-lo. Limitou-se, portanto, a expor a enfermidade, deixando o remédio da cura ao poder da misericórdia. Sofrendo dores atrozes, manifesta assim que o amava, porque quem ama alguém, mesmo que medianamente doente, sempre pensa que o mal de que padece é mais grave do que realmente é. Rábano Mauro nomeou todas estas coisas com dor, prostrado, paralítico, atormentado, a fim de manifestar as aflições de sua alma e comover o Senhor. Assim devem se compadecer todos de seus criados e tomar cuidado deles. São João Crisóstomo. Dizem alguns que se expressou assim para desculpar-se de não o ter trazido consigo. Não era possível trazer o doente, porque sofria e encontrava-se nas últimas angústias antes de expirar. Eu, porém, digo que este é um sinal de grande fé, porque, como sabia que uma só ordem bastaria para restaurar o enfermo, estimava supérfluo conduzi-lo até ali. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido espiritual, deve-se compreender como os enfermos deste mundo os gentios, dissolvidos pelas doenças dos pecados, com todos os membros lânguidos, incapazes de ficar em pé e inúteis para caminhar. O mistério de sua conversão encontra-se na cura do servo do centurião, daquele de quem já dissemos várias vezes ser o príncipe dos gentios que havia de crer. Quem é esse príncipe é dito no Cântico de Moisés no Deuteronômio, onde está escrito: fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Remígio de Auxerre. Ou, pelo centurião, são designados aqueles que primeiro acreditaram entre os gentios e aperfeiçoam-se nas suas virtudes. Chama-se centurião aquele que é o chefe de 100 soldados, e o número 100 é um número perfeito. Com toda a propriedade, pois, roga o centurião por seu servo, porque as primícias dos gentios intercedem junto a Deus pela salvação da gentilidade. São Jerônimo. Vendo o Senhor a fé, a humildade e a providência do centurião, ofereceu-se imediatamente para segui-lo e curar seu servo. Portanto, segue-se. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. São João Crisóstomo. Jesus faz algo que não tinha feito até agora. Seguiu sempre a vontade dos que suplicavam, a que excede-a. Não apenas prometeu que o curaria, mas que também iria até sua casa. Fez isto para que conheçamos a virtude do centurião. Pseudo Crisóstomo. Se ele não tivesse dito, eu irei e o curarei, o centurião nunca teria respondido, eu não sou digno. Ademais, prometeu ir porque pedia por um servo, a fim de ensinar-nos que não devemos agradar os grandes e desprezar os pequenos, mas que devemos honrar igualmente os pobres e os ricos. São Jerônimo. Assim como louvamos no centurião a fé porque acreditou que o paralítico podia ser curado pelo Salvador, assim também se manifesta sua humildade, pois se considera indigno de que o Senhor entre em sua casa e por isso segue. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto. Rábano Mauro. Por conta da consciência de sua vida ao modo gentio, o centurião acreditou que era mais digno de ser agravado que de ser ajudado, porque, embora já estivesse dotado de fé, ainda não tinha recebido os sacramentos. Santo Agostinho. Considerando-se como indigno, mostrou-se digno, não de que entrasse o Cristo, o Verbo de Deus, entre as paredes de sua casa, mas em seu coração. E não teria dito isso com tanta fé e humildade se já não estivesse levando em seu coração aquele que temia que entrasse em sua casa. Pois não seria grande felicidade que Jesus tivesse entrado em sua casa e não estivesse dentro de seu peito. Crisólogo. Misticamente falando, por teto entende-se o corpo que cobre a alma e que encerra em si a liberdade da inteligência com a visão celeste. Mas Deus não se desdenha de habitar a carne, nem de entrar no teto do nosso corpo. Pseudo Orígenes. Também agora,
quando os santos agradáveis a Deus e os que estão à frente das igrejas entram em tua casa, o Senhor entra nela por meio deles. Trata-os como se recebesses o próprio Deus. Quando comes a carne e bebes o sangue do Senhor, então o Senhor entra sob seu teto. E tu, humilhando-te a ti mesmo, diz: Senhor, eu não sou digno. Quando, pois, entra em quem não é digno, entra para julgá-lo. São Jerônimo. A prudência do centurião é manifesta porque vê, através do corpo do Salvador, a divindade que estava oculta nele, e por isso acrescenta: basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Pseudo Crisóstomo. Sabia, pois, que os anjos estavam ali servindo-o invisivelmente, convertendo em obras todas as suas palavras, e que, mesmo se os anjos tardassem, as enfermidades seriam expulsas por suas ordens vivazes. Santo Hilário de Poitiers. Diz também o centurião que seu servo pode ser curado somente com a palavra, porque toda a salvação dos gentios procede da fé, e a vida de todos consiste nos preceitos do Senhor, e por isso continua. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando eu digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando eu digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Pseudo Crisóstomo. Por inspiração do Espírito Santo, insinua o mistério do Pai e do Filho, como se dissesse: embora eu esteja sob o domínio de outro, tenho poder para mandar nos que estão abaixo de mim. E assim tu, embora estejas sob o poder do Pai, quer dizer, enquanto homem, tens o poder de mandar nos anjos. Mas talvez dirá Sabélio, querendo significar que são uma mesma coisa o Pai e o Filho, e devemos entender assim essa passagem. Se eu que estou sob um poder posso ordenar, quanto mais tu, que não estás sob o poder de ninguém. Mas o texto não admite essa explicação, porque não disse: se eu, sendo homem, estou sob um poder, mas, pois também eu sou um homem sujeito a outro. Manifesta assim que não estabeleceu uma diferença de comparação entre si e Cristo, mas que introduziu uma razão de semelhança. Santo Agostinho. Se eu, que estou sob um poder, tenho o poder de mandar, quanto poderás tu, a quem servem todos os poderes? Glosa de São Tomás de Aquino. Podes, através dos anjos, sem necessidade de apresentar-te pessoalmente, dizer à enfermidade que se retire, e ela se retirará, e à saúde que venha, e ela virá. Aimo de Halberstadt. Por súditos do centurião, podem-se entender as virtudes naturais, nas quais sobressaíam muitos gentios, ou também os pensamentos bons ou maus. Digamos aos maus que se retirem, e se retirarão, mas chamemos os bons, e eles virão, e ao nosso servo, isto é, ao nosso corpo, que se sujeite à vontade divina. Santo Agostinho. O que diz Mateus parece contradizer o que diz Lucas. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. E mais adiante, não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. São João Crisóstomo. Alguns dizem que este caso e aquele não são o mesmo, o que não carece de probabilidade, porque de um é dito: pois ama nossa nação e até nos construiu a sinagoga. E deste diz o próprio Jesus: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, o que dá a entender que aquele era judeu. A mim parece-me que aquele e este são o mesmo, mas que quando Lucas diz que enviou os anciãos para que viesse, insinuou as adulações dos judeus. É conveniente, pois, crer que o centurião, querendo ir, foi impedido pelos judeus lisonjeiros, que lhe disseram que iriam e o trariam com eles. Mas, quando se viu livre da pressão deles, então enviou alguém para dizer-lhe: não penses que eu não vim buscar-te por preguiça,
pois foi porque me creio indigno de receber-te em minha casa. Quanto ao que diz Mateus, que não mandou dizer-lhe isso através de amigos, mas que o disse por si mesmo, não há nenhuma contradição. Em um caso como no outro, expressa-se o desejo daquele homem e manifesta-se que tinha uma boa opinião sobre Cristo. É muito conveniente crer que aqui o centurião, depois que mandou seus amigos, disse-o ele mesmo quando chegou. Se Lucas não disse isso, nem Mateus disse aquilo, não se contradizem, mas complementam o que um e outro deixaram por dizer. Santo Agostinho. Mateus, portanto, quis abreviar o acesso do centurião ao Senhor, porque este louvou a fé daquele, pela qual, com justiça, aproxima-se de Deus, até o ponto de dizer: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Lucas, por outro lado, revela tudo do modo como aconteceu, para que, a partir disso, sejamos forçados a reconhecer de que modo aquele homem recebeu o Senhor, coisa que está conforme ao relato de Mateus, que não pode ter mentido. São João Crisóstomo. Não há tampouco contradição entre o que diz Lucas de que construiu uma sinagoga e que aqui em Mateus se mostra que não era israelita, porque é possível que, sem ser judeu, tivesse construído uma sinagoga e que amasse o povo. Assim como que dissera o leproso, referindo-se ao poder de Cristo: se tu queres, podes curar-me, é confirmado com a palavra do Salvador que disse: quero ser curado. Também aqui o centurião testemunha do poder de Cristo, não só não é repreendido pelo que disse de seu poder, mas é elogiado. Fez, todavia, algo mais, e o evangelista, significando a intensidade do louvor, disse: ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Pseudo-Orígenes. Considera o que e quão grande é o que admira o unigênito de Deus. O ouro, as riquezas, os reinos, os principados são diante dele como uma sombra ou uma flor que cai. Nenhuma dessas coisas é admirável diante de Deus como grande ou preciosa, mas somente a fé. A essa ele admira, honrando-a. A essa estima, digna de seu agrado. Santo Agostinho. Quem podemos dizer que tinha infundido a fé no centurião, senão o mesmo que a admirava? E se fosse outro que a tivesse infundido, como admirava aquele que tudo sabe? O Senhor admira para ensinar-nos o que devemos nós admirar, que ainda precisamos ser movidos assim. Além disso, essas emoções não são sinais de uma alma perturbada, mas lição do que ensina. São João Crisóstomo. É dito que se admirou em presença de todo o povo para dar exemplo a todos para que também se admirassem. Segue-se, pois, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Santo Agostinho. Louvou a sua fé, mas não lhe ordenou abandonar sua tropa. São Jerônimo. Fala de seus contemporâneos, não de todos os antigos patriarcas e profetas. Pseudo-Crisóstomo. André acreditou porque disse João: eis o Cordeiro de Deus. Pedro acreditou, mas evangelizado por André. Felipe acreditou, mas lendo as Escrituras. E Natanael recebeu primeiro um sinal da divindade, e então ofereceu a confissão de sua fé. Pseudo-Orígenes. Jairo, príncipe de Israel, implorando por sua filha, não disse: dizei uma palavra, mas vem rapidamente. Nicodemos, ouvindo falar do mistério da fé, disse: como se pode isto fazer? Maria e Marta dizem: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Como que duvidando de que o poder de Deus pudesse estar presente em todos os lugares. Pseudo-Crisóstomo. Ou, se quisermos considerar este como ainda mais fiel que os apóstolos, devemos entender as palavras de Cristo no sentido de que qualquer obra boa de um homem é louvada segundo a grandeza da pessoa que a faz. É uma grande coisa que um homem simples diga algo que pareça próprio da sabedoria, o que não é admirável quando é um filósofo que o diz.
Nesse sentido, é dito do centurião: em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. São João Crisóstomo: não era o mesmo um judeu crer e um gentio crer. São Jerônimo: ou então se prefere no centurião a fé dos gentios à dos israelitas, e por isso acrescenta-se: mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Santo Agostinho: não disse todos, mas que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Com essas duas regiões designa-se o mundo todo. Aimo de Halberstadt: ou virão do Oriente os que se convertem imediatamente ao serem iluminados, e do Ocidente os que sofrem perseguições até a morte por causa da fé. Ou então vem do Oriente o que começa a servir a Deus na infância, e do Ocidente o que se converte a Deus na velhice. Pseudo-Orígenes: mas como diz em outro lugar que são poucos os escolhidos. Em cada geração são poucos os escolhidos, mas reunidos no dia do juízo veremos que são muitos. Continua: e se recostarão, não estendendo o corpo, mas descansando espiritualmente, não bebendo temporalmente, mas banqueteando-se eternamente com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, onde se encontram a luz, a exultação de alegria, a glória e a longevidade da vida eterna. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.